Fala pessoal, então vamos aqui para mais uma aula sobre a eletrônica de potência. E na aula de hoje eu vou estar comentando para vocês sobre o filtro de linha CA, né? A gente sabe que nós temos no próprio ar, né, vários ruídos de radiofrequência, né? Ruídos cuja frequência é alta. E aí, para nós retirarmos esse ruído, para que ele não adentre no nosso dispositivo, é interessante que nós utilizamos um filtro de linha. Esse filtro de linha geralmente é composto por 3 condutores. Então, pessoal, a respeito do filtro de linha, nós temos aqui que o nosso filtro de linha ele vai ter 3 condutores, o de linha, né, o de fase, terra e neutro. E nós temos 2 tipos de ruído. O ruído de modo comum, que se dá pela passagem de corrente dos condutores de linha e neutro. Essas correntes estão em fase e elas retornam pela terra. Então a gente tem esse nosso primeiro bloco aqui de filtro, que é o filtro de modo comum, que é responsável por atenuar esse tipo de corrente que surge aí pra gente. Então vocês podem ver que a gente vai ter 2 correntes em fase aqui, né? E aí, se essas 2 correntes estão em fase aqui, a gente já sabe que uma corrente passando por um lado de uma bobina vai gerar uma tensão do outro lado, né? Então, a corrente passa lá em cima, gera uma tensão se opondo à passagem de corrente aqui embaixo. E a corrente que passa aqui embaixo vai fazer a mesma coisa lá em cima. Esse nosso filtro choque, então, ele já tem aí essa função. E a gente tem aqui os nossos capacitores para fazer com que a corrente passante flua para a nossa referência aqui. Em seguida, a gente tem também o outro problema, que é o ruído diferencial. Esse ruído diferencial acontece em altas frequências que estão defasadas em 180 graus e passa também pelos condutores de fase neutro. Dessa vez eles não vão para a referência, né? E aí nós temos aqui o nosso filtro diferencial filtro de modo diferencial, responsável por lidar com essas correntes. Nós temos então uma corrente passando aqui nesse sentido e a outra no outro sentido. Vai acontecer a mesma coisa que eu comentei aqui, pois as bobinas estão ao contrário. Então uma corrente passando nesse sentido vai gerar uma diferença de potencial se opondo à passagem de corrente na bobina contrária e vice-versa. E aqui a gente tem o capacitor fornecendo o caminho para que essa corrente flua aí entre os 2 condutores, né? Dessa forma, ela é atenuada e praticamente não vai para frente aqui, que é onde está o nosso circuito principal, né? Tanto as correntes de modo comum quanto as correntes de modo diferencial. Um diagrama típico de uma fonte chaveada. A gente tem aqui a nossa fonte AC, né, a nossa tomada. A gente tem inicialmente um filtro de linha. Depois a gente pode ter um retificador com ou sem o corretor de fator de potência. Então a gente tem aí um conversor DC-DC e aí a gente tem a nossa saída já em corrente contínua que vai alimentar o nosso circuito. E aí, gente, olha só, aqui a gente tem uma fonte típica chaveada. A gente tem inicialmente aqui a nossa fonte AC. E aqui vocês já conhecem, ó, é o nosso retificador de onda completa com filtro, né? Então temos aí o retificador de onda completa. Então se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, ó, como se fosse uma fonte DC desse nosso retificador com filtro. Poderia até nem ser aqui, mas ser bem aqui, né? E aí a gente pode esquecer tudo isso aqui para simplificar o nosso circuito. E aí, se vocês olharem isso que sobra, é basicamente o nosso conversor flyback. E aí esse nosso conversor flyback ele precisa de controle. Bem, aqui está aquela chavezinha que liga e desliga, né? A gente tem a coleta de uma informação da tensão de saída aqui. E aí a gente tem um bloquinho que geralmente é um optoacoplador para fazer a isolação elétrica, pois aqui a passagem de informação é através de luz. E aí essa informação é passada através do fotodiodo e de um fototransistor. E isso vai regular aqui o nosso controle, fazendo com que essa nossa chave aí ligue e desligue pelo tempo necessário para que a nossa tensão de saída fique fixa lá no valor que a gente pré-definiu. E a partir de agora, gente, a gente adentra no assunto de inversores. Os inversores eles são simplesmente os blocos que conseguem realizar a transferência de
potência de uma fonte CC para uma carga CA. Então basicamente aqui a gente tem uma carga CA e aí o que a gente faz é colocar 4 chaves aqui, ó. Dessa forma, como a gente tem a nossa fonte CC, a gente vai chavear de tal forma com que durante um determinado intervalo a nossa corrente flua assim, fazendo uma polaridade na nossa carga, e no outro intervalo ela flui assim, no sentido contrário da nossa carga, fazendo com que a nossa carga experimente aí uma tensão alternada. De maneira simples, né, essa nossa tensão ela vai ser uma onda quadrada de mais VCC e menos VCC, como a gente pode observar aqui. E se a nossa carga for resistiva e indutiva, a gente vai ter uma corrente aqui dessa forma aqui como foi desenhado. Onde essa nossa corrente ela pode ser dada ao a gente obter a função de transferência, né? Aliás, a resolução temporal desse nosso circuito, que é dada por essa equação, e eu já coloquei aqui isso daí resolvido, as nossas duas correntes aí, né? A equação temporal e também o meu ponto de corrente mínima e o ponto de corrente máximo, se for de interesse aí. Então, quem quiser desenvolver aí as equações e verificar se está tudo correto aí, pode analisar o cálculo. E aí, gente, a gente pode montar essas pontes, né? A gente chama de pontes, através de MOSFET ou através de IGBT. Então aqui a gente tem aqui as nossas chaves, onde nesse caso aqui são compostos de MOSFETs, e no outro caso aqui a gente tem sendo composto de IGBT. E a gente também consegue realizar o controle de amplitude aqui fazendo o desligamento dessas chaves, né? Então vocês podem observar aqui, ó, que quando tem a troca, a gente vai deixar um determinado ângulo alfa aqui desligado, né? E aí que a gente consegue fazer o controle dessa tensão RMS através desse ângulo alfa, onde a nossa tensão RMS de saída é dada por essa formazinha simples aqui. E aí, gente, dentro do bloco de inversores, a gente pode ter aqui um inversor de meia ponte, onde a gente utiliza apenas 2 transistores, no caso aqui são IGBTs, né? E a gente basicamente vai ter o fluxo da corrente fluindo através dos nossos capacitores. Esses capacitores têm que ser altos o suficiente para serem considerados curtos na frequência de chaveamento. Então, da mesma forma, a gente continua tendo isso aqui, né? E dessa forma a gente só precisa gerar o sinal de controle para 2 IGBTs e talvez até diminuir um pouco o custo aí por conta disso, tá? Ficar um circuito mais simples. Em compensação, esses capacitores aí, a depender da corrente e da frequência de chaveamento, eles terão de ser capacitores relativamente altos. A gente também pode construir inversores multiníveis, onde nós utilizamos blocos, como os aqueles vistos antes, né? A gente tem aqui um bloco e a gente tem aqui outro bloco, e aí a gente faz uma interligação entre eles, e aí com isso a gente consegue ter os níveis disponíveis de VCC aqui, ó, e aqui 2 VCC. E aí fica mais interessante, pois a gente reduz um pouco das harmônicas presentes no nosso sinal. A gente começa a ter um caráter mais senoidal aí, né? Então a gente também consegue anexar mais blocos desse daí, a fim de aumentar a quantidade de níveis que nós teremos nesse nosso inversor. E agora, gente, eu apresento para vocês o outro modo. A gente tem o modo multinível, né? E a gente também pode realizar uma modulação por largura de pulso. Essa modulação por largura de pulso é capaz de reduzir a distorção da tensão e da corrente de saída. E a ideia baseia-se em comparar uma tensão de referência com uma onda triangular. Então a gente tem esse nosso VI aqui, que é a nossa tensão de referência de azul, e a gente tem uma onda triangular de preto. E aí o que a gente vai fazer é comparar isso daí através de um comparador, pode ser um amplificador operacional, por exemplo. Então, quando a nossa tensão, quando a nossa triangular for maior do que a minha tensão de referência, a gente vai ter a saída aqui nível alto, né? Por exemplo, 15 volts. E quando for o contrário, a gente vai ter nível baixo aqui, menos 15 volts. Então vocês podem observar aqui que basicamente a gente tem como se fosse uma senoide modulada em largura de pulso, né? Quanto maior o nível do senoide, mais fino é o pulso. Quanto menor o nível da senoide, maior é o nosso pulso. Então a gente pode realizar isso daí através de um bloquinho comparador, tendo aqui a senoide entrando na entrada inversora e a triangular na não inversora. Ou dá para atrapalhar com o inverso também, tá?
A gente tem nesse caso aí chaveamento bipolar, que chaveia de VCC e menos VCC, que é esse nosso caso que nós trabalhamos aqui, ou VCC e zero, né? São dois níveis. E a gente tem o chaveamento unipolar, onde a gente tem o chaveamento de VCC para zero e de zero para VCC, ou seja, a gente passa a ter três níveis aí, VCC, zero e menos VCC. Essa configuração, gente, possibilita que a gente utilize filtros reduzidos e a controlabilidade da amplitude da frequência fundamental também é possível, né? A gente consegue controlar o quão grande vai ser essa amplitude da fundamental. É muito comum de se utilizar essa técnica para a gente realizar o controle das máquinas com o nosso chaveamento lá em ponte que nós vimos aqui nos inversores, certo? E aí, basicamente, aqui nós vamos estar determinando quando que as nossas chaves vão estar ligadas e quando que elas vão estar desligadas. Dessa forma, nós temos aí uma melhora da nossa, ou melhor dizendo, uma redução da distorção da nossa tensão de entrada e de saída, fazendo com que a nossa máquina tenha um comportamento praticamente senoidal. Outra coisa importante é que a onda triangular ela deve possuir uma frequência elevada em relação ao sinal de entrada, no mínimo de 10 vezes. Por quê? Através da modulação PWM, gente, a gente tendo aqui um filtro passa baixa, a gente vai ter a nossa onda de informação bem aqui, ó, e a gente precisa que a nossa frequência de chaveamento, que não deixa de estar relacionada diretamente com a onda triangular, que ela esteja distante da nossa informação, né, da nossa onda modulante, para que a gente possa coletar o nosso sinal, né, o nosso sinal de referência sem grandes dificuldades. Principalmente porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com potência, então não dá para utilizar determinados tipos de filtro. Esse aqui é um dos principais métodos utilizados atualmente para a indústria, para quando você precisa realizar o controle efetivo de uma máquina, tendo um caráter na sua tensão, né, de forma senoidal. Então você pode utilizar uma modulação por largura de pulso, onde o chaveamento daqueles transistores que nós vimos é controlado através desse nosso sinal aqui. E nós também podemos ter inversores trifásicos, tá, gente? Onde nós temos aqui a nossa fonte de tensão contínua e nós temos aí 6 chaves ao todo e a nossa carga ligada aqui em estrela nesse nosso caso, né? As nossas chaves elas operam com até 50% do ciclo de trabalho e defasadas em 60 graus uma da outra. Então basicamente o sinal que a gente vai ter nas nossas chaves é esse aqui, né? Onde vocês podem observar aí que a gente tem um instante de 60 graus entre as chaves, né? Aqui liga uma e aí dá 60 graus e liga outra, aqui é a mesma coisa, né? A gente tem essa distância aí de 60 graus entre as chaves. E o que vai aparecer na nossa saída é basicamente esses sinais aqui, ó. Tensão VA, N, VBN, VCN também tem caráter semelhante. Então a gente pode observar aqui, dessa forma a gente tem um caráter razoavelmente senoidal aí, reduzindo a quantidade de harmônicas e apresentando um nível de distorção menor na nossa saída. A ligação da carga trifásica nesse caso aqui ela pode ser feita em delta ou em estrela. Esse circuito é utilizado geralmente para controle de motores de indução. Acho que vocês sabem que, no caso trifásicos, né? Vocês sabem que a maioria dos motores que a gente utiliza na indústria são motores de indução, motores de gaiola de esquilo, né? E esse circuito é conhecido como inversor de 6 degraus. Ainda dentro do assunto de inversores trifásicos, nós também temos os inversores trifásicos com PWM. Eles também têm as vantagens de ter o filtro reduzido e também possibilitar o controle da amplitude da frequência fundamental. Nesse caso, cada chave é controlada através da comparação entre uma referência senoidal, como vocês podem ver aqui na nossa figura, com uma onda triangular portadora de frequência bem superior. A frequência fundamental da saída é a mesma da referência e a amplitude da saída é determinada pelas amplitudes dessas minhas senoides aqui em relação à amplitude máxima da minha onda triangular.
Essas chaves, né, as nossas chaves, como vocês podem ver aqui, é o mesmo esquema do inversor trifásico. Elas vão atuar em pares, S1 com S4, S2 com S5 e S3 com S6. E quando uma chave num par é fechada, a outra é aberta. Então, basicamente, se S1 liga, S4 vai realizar o desligamento. E aí, aqui a gente pode observar o que vai acontecer com as nossas chaves. Quando que S1 vai ser ligada, quando a tensão de referência A, tá aqui, ó, essa minha senoide aqui, quando ela for superior à tensão triangular, quando que a chave S2 vai ligar, quando a tensão de referência VC for superior à triangular, S3 a mesma coisa, quando a tensão de referência for superior à triangular, e S4 também a mesma coisa, mas no caso aqui com sinal de menor, como vocês podem ver. Então aí a gente sabe quando que as nossas chaves ligam e quando que elas desligam. E aí o que a gente obtém como resposta, gente, se a gente utilizar um filtro, né, passa abaixo, a gente obtém esse sinal aqui, ó, na nossa saída, aonde ele tem um caráter bem senoidal. Então nós podemos observar aqui que nós conseguimos basicamente recuperar essa nossa onda aqui, ó, que ela serve de referência, nós conseguimos recuperar aqui na nossa saída, mas no caso com uma potência muito superior, né? Bem, gente, então com isso espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre os nossos inversores, tá? Ainda não chega a ser o que a gente chama de inversor de frequência, pois os inversores de frequência eles convertem de tensão alternada para contínua e depois contínua para alternada. Esse aqui, no caso, só o chamado inversor em si, ele apenas converte tensão contínua para alternada. E aí, basicamente, se nós quiséssemos produzir um inversor de frequência, bastaria nós utilizarmos um daqueles blocos que converte tensão alternada para contínua, um bloco retificador com filtro, e depois nós utilizaríamos um bloco inversor para gerar essa tensão contínua em tensão alternada. Com isso, gente, a gente fica por aqui. E a gente vai continuar na nossa próxima aula, provavelmente com tópicos especiais da área de eletrônica de potência. Até mais!